Então, hoje nós vamos ver sobre traumas de membros inferiores, tá? Antes da gente iniciar os traumas, nós precisamos entender o que é um membro inferior, né, do nosso corpo e como que ele funciona. Então, a princípio, o nosso membro inferior, ele é para nos dar sustentação e mobilidade, tá? É ele que nos dá grande parte da nossa mobilidade. E o nosso membro inferior, assim como o superior, ele é repleto de articulações e ossos presentes, tá? Mas a função básica e crucial dele é a nossa locomoção e sustentação, tá? Tanto é que, se a gente for comparar ele com o membro superior ele tem um pouco mais de mobilidade se comparado com o inferior, até porque o membro superior ele nos dá mais agilidade, tá? Por isso que ele é mais móvel, enquanto que o membro inferior, por ele tem que ser um pouco mais fixo para dar sustentação e estabilidade, auxiliando também no nosso equilíbrio, tá? E aí, nosso membro inferior, ele tem uma série de ossos, tá? Ele se conecta com o membro superior com o membro superior não, com um restante do corpo, né? Com o tronco e o membro superior através da pelve, tá? Ela, por sua vez, tem a presença dos músculos, dos ossos ilho, isquios e pubis, tá? Fazendo junção lá no sacro. Então, a primeira disfunção que a gente vai falar vai ser a disfunção mais comum apresentada na nossa pelve, tá? Que é ela que faz a interlocução entre membros inferiores e a nossa coluna, tá? Aqui é a série de lesões que a gente vai ver hoje, tá bem? São todas as lesões que a gente vai ver. Fratura de acetábulo, que é a primeira agora, epífise de fêmur, diáfise de fêmur, epífise distal, patela, tíbia, luxação de joelho, fratura de perna, maléolo, extremidades da tíbia e o talos, tá? São as principais fraturas que a gente vai ver do membro inferior. Então, a gente vai iniciar com a fratura de acetábulo, tá? É uma fratura não tão comum, mas também não é tão rara, uma classificação intermediária de acontecimento. Ela principalmente acontece com um mecanismo de trauma de alta energia, ou seja, eu preciso de um mecanismo muito mais forte para poder eu conseguir fraturar. É claro que se a pessoa apresentar uma osteopenia ou uma osteoporose, pode ser que numa simples queda da própria altura a pessoa consiga fraturar. É muito raro. Mas em pessoas normais, essas fraturas acontecem, pessoas normais que não têm disfunção óssea, essas fraturas vão acontecer através de acidente automobilístico ou quedas de altura, tá? Existem alguns tipos, né, de fraturas que pode ser relacionado diretamente à articulação ou não, tá bem? E aí nós temos o primeiro tipo de fratura, que a gente vai classificar como o tipo A, que é uma fratura simples ou parcial. Essa fratura em classificação tipo A, ela tem predominância na coluna posterior do acetábulo. Então, a gente olhando lateralmente nossa pelve, nós vamos ver acima o ilíaco, certo? Posterior os isquios e anterior, o isquio e anterior o pubis, tá? E aí a gente vê no centro, na triangulação, no encontro entre isquio, ilho e pubis, nós temos a formação do acetábulo. E o acetábulo ele tem a coluna posterior, formado entre isquio e ilíaco, tá? E a coluna anterior, formado entre ilíaco e pubis, tá bem? E aí a fratura tipo A, que é uma das mais simples, né? Que são classificadas como fratura parcial, ela atinge principalmente a coluna posterior, tá bem? Que é entre o ilho e o isquio. Enquanto que a fratura tipo B, ela é classificada como fratura linear ou transversal, ela acaba fraturando a perna ou a coluna anterior, que ela faz a relação entre ilíaco e pubis, ou ilíaco púbica. Ela é comum acontecer a fratura na coluna na qual está a junção entre ilíaco e pubis, e também lá inferiormente ao pubis, tá? E aí eu tenho uma outra classificação, que é a classificação tipo C, que são as fraturas que a gente classifica como estelares ou completa, que é onde eu tenho
a total separação entre o ilíaco e também ele vai separar o osso ilíaco superior com os dois ossos inferiores, seria o pubis e o isquio, tá? E aí eu tenho uma outra fratura que é classificada em fratura em T, tá? Forma de T, também faz parte das fraturas completas, que aí ela realmente forma uma fratura em T e ela separa, deixa acima o ilíaco e aí separa o pubis e os isquios também. Então ele faz a separação de todos os três ossos, tá bem? Essa é a fratura classificada como completa, tá bom? Diante a nossa atuação, a priori, as fraturas de ilíaco, isquio ou pubis, elas predominantemente precisam passar por uma intervenção médica, tá? Que pode ser conservadora ou uma intervenção cirúrgica, tá? Quando tem fratura tipo 1, tipo A ou tipo B, costuma-se fazer uma intervenção conservadora, então o médico faz às vezes uma fixação externa ou muitas vezes nada, não faz isso, apenas coloca uma tala engessada, deixa a pessoa imóvel por alguns dias e depois faz acompanhamento radiológico. Já nas fraturas tipo C, que são fraturas completas, aí o médico precisa fazer uma intervenção cirúrgica. Muitas vezes ele precisa fazer a substituição do acetábulo, porque ele acaba sendo muito atingido e infelizmente não tem como a gente manter o acetábulo fraturado ou muitas vezes recuperá-lo, tá? Pode até recuperá-lo, só que vai perder muita mobilidade, aí o médico acaba que muitas vezes optando por fazer a substituição do acetábulo, aí ele faz uma artroplastia aí, que pode ser parcial, colocando apenas o acetábulo, tá bem? Nós temos também outra fratura de membro inferior, que são as fraturas de epífise proximal do fêmur, tá? Também é uma fratura que precisa de uma energia cinética mais alta, de uma energia de acidentes mais altos, porém, na presença de uma pessoa com uma idade mais tenra, na presença de idosos, que, querendo ou não, consequentemente tem a sua debilidade óssea, acaba que acontecendo essas fraturas por conta de queda de própria altura, tá? Mas em adultos jovens é mais comum em acidentes automobilísticos, independentemente do acidente ou até mesmo quedas de altura, mas precisa ser uma fratura, para que ela possa acontecer, precisa receber uma alta energia no local e ela consiga fazer essa fratura, tá? As fraturas, elas podem ser classificadas em quatro graus, né? Garden faz essa classificação. Então, tem a classificação do grau 1, que apenas é um traço incompleto da fratura, principalmente de colo de fêmur. Eu tenho o grau 2, que tem uma fratura completa, mas sem desvio, aquela fratura que aconteceu no diâmetro do osso, porém, ele não houve deslocamento, não houve desvio da cabeça do fêmur com o colo, tá? E aí eu tenho a fratura que é classificada por Garden, fratura 3, que já apresenta a fratura completa, onde tem desvio parcial do colo. Então, muitas vezes, essa fratura acontece, no caso do idoso, ele cai, ele fez uma queda, sofreu uma queda da própria altura, ele caiu e ele fez uma fratura tipo 1, tipo 2. Só que o que ele vai tentar fazer? Levantar. No ato dele levantar, essa fratura ela pode aumentar, se tornando um grau 3 ou grau 4, tá? Isso em idosos. Já em pessoas que sofreram acidente automobilístico, é mais comum acontecer fraturas de grau 3 e grau 4, tá? Se a gente for um acidente grave. Então, a fratura de grau 3, como eu estava falando, ela acontece um desvio parcial do colo, tá? Abrindo uma fenda entre a parte proximal e distal do colo do fêmur. Enquanto o grau 4 de Garden seria uma fratura completa e apresentando um desvio. Isso acontece muito em pessoas que estão em carro, principalmente no banco de trás, sem cintos de segurança. O que acontece? A pessoa está sentada, ela é arremessada contra o banco do motorista ou o banco do passageiro da frente. E como você está sentado, o que vai acontecer? O impacto vai ser diretamente no seu joelho,
provavelmente fazendo uma fratura de patela e fazendo com que o seu fêmur ele seja deslocado posteriormente. Havendo esse deslocamento posterior, como você está sentado, ou seja, a angulação coxofemoral é de 90 graus, o seu fêmur ele é deslocado para posterior, e aí a cabeça do fêmur está muito bem encaixada no acetábulo. Sabemos que o acetábulo é mais fundo, né, comparado com uma glenoide. Então, o acetábulo sendo mais fundo, ele segura a cabeça do fêmur e o restante do fêmur ele se desloca, fazendo essa fratura de grau 4, que é uma fratura completa com desvios, tá? Acontece também em pacientes, na verdade, independente do local do carro, mas principalmente o pessoal do banco de trás que está sem cinto. Quem está anteriormente, que está com cinto, motorista ou até mesmo o passageiro, pode acontecer o fato do painel do carro se deslocar para cima do corpo deles e fazendo essa fratura também, tá bom? Mesmo com o cinto de segurança. Em pacientes que sofreram quedas de moto, tem um índice um pouco mais baixo relacionado com outros tipos de fratura, tá? Pode acontecer, porém não é muito comum esse tipo de fratura em acidentes de moto, tá bem? Aqui são alguns exemplos, né? Trouxe essa imagem de raio-x que apresenta a fratura no grau 4, que é onde eu já tenho um leve desvio, mas eu tenho desvio, tá? Uma fratura completa com um pequeno desvio, milimétrico, mas eu tenho desvio, tá? Vocês podem ver que o corpo do fêmur, a parte distal do fêmur, ela está um pouco mais superior em relação à cabeça do fêmur, tá? Aqui, novamente, os graus de Gardner, que é o grau 1, grau 2, 3 e o grau 4. Um outro exemplo também sobre os graus de fratura, também apresentando o grau 1, 2, 3 e 4. Então, a primeira imagem é uma imagem já de uma tomografia. Essa imagem primeira é só um traço de fratura, a segunda eu tenho uma fratura já completa, a terceira é uma fratura completa com um pequeno desvio, certo? E aí a quarta fratura completa com total desvio do seu segmento. Tá? Uma outra fratura é a fratura da diáfise do fêmur, que seria a parte intermediária, né, entre as epífises. Ela também precisa de um grande impacto, é uma fratura de alto impacto, predominantemente é uma fratura direta, tá? Muitas vezes, devido a quantidade de musculatura no local, muito raro vai ser uma fratura exposta. Claro, vai depender da energia do impacto, tá? Vai depender muito, muito da energia do acidente. Mas, numa queda comum, num acidente simples, é muito raro ter uma fratura exposta dessa região, porque nós temos o quadríceps, que é cestíceps, e também posteriores isquiotibiais, que protegem muito bem essa região, dificultando ela ser uma fratura exposta, tá bom? É uma fratura muito comum em acidentes, principalmente acidente de moto, tá? Ou quedas, a pessoa caiu, principalmente quando cai de pé, é comum acontecer esse tipo de fratura. Nós temos 3 tipos de fraturas e as 3 ela tem as suas subdivisões. Então, tem a primeira, que é um traço simples, classificado como tipo A, é um traço simples. Nas primeiras imagens lá, ela apresenta um traço bem simples, muitas vezes sem muito deslocamento de fragmento ósseo. Uma fratura onde o osso ele tem o seu comportamento de permanecer no local. Enquanto a tipo 2, que é uma fratura fragmentada, tá? Ou em cunha, é uma fratura que a gente já tem um deslocamento parcial de alguns segmentos, tá? Mas muitas vezes o segmento está até no local. Ele está no local, mas ele tem um pequeno deslocamento, mas são vários fragmentos. Se a gente for comparar com a ela apenas divide o osso em 2 partes, enquanto que a B ela vai fragmentar o osso em mais de 2 partes. Então vai apresentar 3 partes, que é mais comum, tá? E a tipo C, que é a multifragmentada completa, ela vai apresentar muito mais do que 3 segmentos de ossos, e a gente pode até chamar ela de cominutiva, tá? Em termos de acidente, a tipo 1 são as fraturas de queda de própria altura, fraturas de queda simples de bicicleta, de moto, enfim.
Já a 2 também acontece por conta de acidentes automobilísticos. Claro que muitas vezes o trauma não é direto, igual eu falei para vocês agora há pouco. O indivíduo que está num carro, sem cinto, enfim, pode acontecer esse tipo de fratura? Pode. Então, muitas vezes, ele vai acontecer uma fratura tipo B, andando de moto, de carro que seja, e não tem tanto impacto. Já a tipo C, eu tenho grande impacto, tanto no carro quanto em moto. Particularmente, eu já tive a oportunidade de tratar um paciente que teve um tipo de fratura tipo C, uma fratura completa multifragmentada, porém, ele não se enquadra em nenhum desses tipos de acidentes. Ele foi um acidente por arma de fogo, na qual o osso dele foi estilhaçado. Eu classificaria como C3, a fratura dele, em vários estilhaços que o fêmur dele foi fragmentado. Tanto é que ele teve uma dificuldade muito imensa na sua reabilitação por conta desses múltiplos fragmentos, tá? Pensando numa reabilitação para esses tipos de ossos de fratura, é claro que quando a gente fala em reabilitação, nós temos que sempre pensar num processo de consolidação óssea. Nós não podemos deixar de lembrar da consolidação óssea, porque ele é o guia nosso durante todo o processo de reabilitação de uma fratura, tá? De uma lesão óssea. Mas, a priori, nós vamos acompanhar através do raio-x ou qualquer outro exame de imagem, e a gente segue aqueles períodos de calo mole, calo duro, e aí, enfim, que é um processo inflamatório, de remodelação e consolidação, tá? E perante a nossa atuação, por exemplo, a priori, eu sempre indico assim, toda e qualquer fratura, independentemente se ela é traço, se ela é multifragmentada, independente, tá? E também independente do local. Se é fratura de coluna, se é fratura de membro superior, se é fratura de membros inferiores. Toda e qualquer fratura, eu sempre sigo os protocolos, a maioria são norte-americanos, que é fratura, intervenção médica conservadora ou cirúrgica de imediato, tá? Então, primeiro de tudo, vai ter que haver uma intervenção, até porque nós temos dentro da cinesioterapia a contraindicação como fratura, né? Fratura não tratada é uma das contraindicações da cinesioterapia, que é o nosso carro-chefe. Então, qualquer indivíduo que tenha fratura e que não foi tratada ainda, eu falo quando não foi tratada é porque não passou por uma intervenção médica. Então, indivíduo que não passou por uma intervenção médica quer dizer que é uma fratura que não foi tratada, e essa fratura não tratada, eu opto por não avançar com os tratamentos dentro da fisioterapia. Depois que é feito o tratamento, tá? Ou seja, depois que fez a abordagem médica, que pode ser tala gessada, que pode ser uma tala de polipropileno, ou até mesmo procedimento cirúrgico, aí sim a gente tem total liberdade para poder avançar com os nossos tratamentos, tá bem? Aqui alguns exemplos de tratamentos das fraturas, tá, de fêmur. Então tem a primeira imagem, eu tenho uma placa e parafuso, tá? Uma placa e parafuso como método de tratamento, é um método invasivo. A segunda, eu tenho um fio de Kirchner, tá? Como método de tratamento, substituindo uma haste intramedular. A terceira imagem já é a haste intramedular, tá? Que é uma dos melhores recursos que tem para tratamento de áfise de fêmur. E a quarta e última imagem já é uma imagem de uma fratura também de fêmur, porém com o seu fixador externo, tá? É o fixador externo. Muitas vezes o médico opta por deixar esse fixador externo como uma forma de tratamento conservador, né? Ele não coloca placa e parafuso, ele deixa esse fixador externo por alguns meses e depois ele vai acompanhando, claro, pelo raio-x. Nesse acompanhamento do raio-x, ele vê se pode manter ou tirar esse fixador externo. Tá? É uma das maneiras de tratamento conservador que as fraturas de fêmur possibilitam. Tá? Se a gente observar, é uma fratura tipo A, uma fratura simples, tá? Tem um pequeno desvio ali, mas é algo bem significante. E para nós, até falo para nós dentro da fisioterapia, é um dos tratamentos melhores para a gente fazer intervenção, principalmente no fixador externo, porque a gente já sabe que futuramente esse fixador externo não vai estar ali
e aí o indivíduo não vai ter aquela placa, aquele parafuso dentro do próprio corpo. Claro que quando é feito um tratamento cirúrgico por haste intramedular ou osteossíntese, né, como assim é chamado, essa haste ela pode ser retirada futuramente, tá? Mas nem todos os pacientes acabam aqui tendo condições de retirá-la, tá bom? Há um outro exemplo de fratura, tá? Fratura de fêmur, tá bem? Ainda dentro das fraturas de fêmur, agora a gente vai ver a fratura distal, tá? A fratura distal de fêmur, ela também acontece por acidentes automobilísticos ou por queda, né, de algum lugar alto, de impacto. É uma fratura que não necessita de uma grande energia de impacto, uma média energia de impacto já pode causar uma fratura. E tem algumas situações na qual a gente pode sofrer fratura quando a gente tem uma excessividade em varo ou valgo do nosso fêmur associado com processos rotacionais. Isso já foi muito comum, hoje não mais, mas já foi muito comum em praticantes de esportes. Então ele faz um excesso de varo ou valgo durante a atividade esportiva e associa com o movimento rotacional, levando a uma fratura do terço distal do nosso fêmur, tá? Ela, como toda fratura, elas são classificadas. A fratura distal também é classificada em tipo A, B e C. Então, a fratura tipo A ela é classificada como extra-articular, ou seja, ela não chega a atingir a articulação fêmuro-tibial, tá? Enquanto que a B, eu já tenho uma fratura que apresenta o seu segmento articular, ou seja, acaba que atingindo a articulação fêmuro-tibial. Nessa fratura, ela é classificada como parcial, né? Ele pode atingir o côndilo lateral ou o medial, ou parte posterior do côndilo, né? E tem a fratura completa, que ela é classificada como articular, tá? Ou ele vai atingir os dois côndilos. Essas fraturas, como eu disse, ela é muito comum onde eu tenho estresse em valgo ou varo com rotação ou acidentes automobilísticos. Confesso para vocês que nos prontos atendimentos, pacientes em acidentes de carro graves ou acidentes de moto, independentemente se é um acidente leve ou um acidente grave, é muito comum a gente encontrar esse tipo de fratura. E confesso para vocês também que, perante a literatura que a gente tem, e pensando na classificação dessa região do osso, ela é uma região de difícil tratamento, uma região de difícil processo de consolidação óssea, não que seja uma fratura impossível, mas comparado com outras fraturas, ela acaba sendo um pouco mais delicada, dá um pouquinho mais de trabalho em questão de cuidados para a gente fazer o processo de reabilitação desse tipo de fratura, tá? E até mesmo o procedimento cirúrgico é bem delicado, até porque, dependendo do número de fragmentos, o médico ele tenta fazer a cirurgia para tentar proteger ao máximo a articulação. E aí nisso ele precisa se dispor de vários recursos, vários equipamentos para conseguir manter isso, tá? Então, são fraturas que deixam a gente um pouco mais delicado no processo de reabilitação. Então, tem alguns fixadores, né, que são utilizados para fratura, para tratamento dessas fraturas. Eu tenho as duas primeiras imagens, que são placa e parafuso, e a terceira imagem, eu tenho a presença de uma haste intramedular para ajudar nessa fixação. Se vocês observarem, tem muito mais parafusos do que uma fratura de diáfise de fêmur, tá? Mas é porque são fraturas bem delicadas e também uma fratura que demanda um pouco mais de tempo no processo de reabilitação, tá? Até por ser próximo da articulação. Aqui alguns exemplos de imagem de fratura. Ambas são fraturas tipo C, tá? Atingindo os côndilos, tanto lateral quanto medial, e fazendo totalmente a fragmentação, o distanciamento dos segmentos ósseos, tanto lateral quanto superior. Tá bem?
Fraturas de patela são fraturas bem específicas, né? Exclusiva quase que de traumas direto. Claro que nós podemos ter alguns traumas indiretos por conta de força de quadríceps ou por luxação de patela, mas a maioria das fraturas são por traumas diretos. Principalmente pessoas que caem de moto, de bicicleta ou caem de alguma altura, caem ajoelhados. É muito comum acontecer isso. Teve um estudo, já um estudo bem um pouco antigo, se não me engano, um estudo de Curitiba, que fez um levantamento da região metropolitana falando sobre fratura de patelas em piscineiros. Eu achei até inusitado o tema do trabalho, mas o que eles fizeram? O que eles identificaram? Que muitos piscineiros sofrem fratura de patela porque eles estão ali constantemente limpando a piscina, fazendo um trabalho de limpeza da piscina, e é comum eles escorregarem, piso liso, e caírem. E aí, o que eles fazem? Na queda, por algum motivo de proteção ou outro, é muito comum eles caírem ajoelhados na borda da piscina, e aí pode pegar na quina e acabar fazendo fratura. É interessante esse estudo. Aqui um exemplo de fratura de patela. A fratura de patela, ela tem algumas classificações, certo? Mas não tem nenhum estudo falando especificamente como a classificação da fratura de fêmur ou de outras regiões. A patela, infelizmente, ela não tem um estudo específico para a classificação dela. Ela vai ser classificada de acordo com o que é visualizado no raio-x ou na imagem, tá? Mas as principais são essas daí, tá? Então a classificação A, B, C e D, não, tá? São apenas classificação por segmento de fratura. Então tem a transversa, a vertical, marginal, a estrelada, a osteocondral, certo? Que é na região posterior, ou posso ter uma fratura de patela por avulsão, tá bem? Fratura de patela, para nós da reabilitação, aparentemente uma fratura simples, porém é um osso de difícil consolidação, tá? Demanda um pouquinho mais de calma no processo de consolidação. Claro, isso vai depender do grau da fratura. Se for uma fratura transversa e que não houve tanto desvio, tudo bem. Mas se é uma fratura como está aparecendo na imagem raio-x, já passando por um procedimento cirúrgico, então requer um pouco mais de cuidado na nossa reabilitação, tá? É sabido que esse osso é de difícil consolidação, então nós temos que ter um pouco mais de cautela para tratamento. Outra coisa que nós também devemos ter como cautela como fisioterapeutas é o fator de fratura de patela é um grande vilão da mobilização de joelho, um grande vilão da mobilidade de joelho, do ganho de amplitude. Então, muitas vezes, a patela fraturada gera uma contratura, muitas vezes não foi feita a reabilitação no tempo certo, né? Iniciou precocemente a reabilitação, então não houve esse início de tratamento. Muitas vezes a gente encontra muitas, não só contraturas musculares, mas eu tenho também muitas aderências cicatriciais, assim como limitação de movimento. Isso para nós demanda um certo cuidado e também bastante trabalho para a gente tentar reabilitar essa fratura de forma a devolver o máximo de mobilidade. Claro que, havendo uma contratura ou uma lesão mais específica, ou até mesmo uma aderência cicatricial por conta de osso condral de patela com fêmur, ou até mesmo da pele, vai ficar um pouco mais difícil para a gente reabilitar, tá? Fraturas de tíbia proximal, nós também, assim como nós temos a fratura de fêmur, nós temos as classificações dela. É uma fratura que também demanda um impacto um pouco mais alto, uma energia mais alta de energia cinética, né, de fratura. É uma fratura que é comum em acidentes automobilísticos, principalmente acidentes de moto, pessoas que caem de joelhos, tá? Pode acontecer via trauma direto ou indiretamente, muitas vezes acontece por conta da pressão do fêmur sobre o platô tibial e a gente tem esses tipos de fraturas, tá? Nós temos as fraturas que só podem ser classificadas como tipo 1, né, que é a fratura de cisalhamento do platô lateral, que é a primeira imagem ali.
Então, ou seja, nós temos a fratura que vai atingir a tíbia, mas tem uma relação com a fíbula. Nós temos o tipo 2, que é a fratura com depressão do cisalhamento do platô lateral. Ou seja, se a gente for observar, a primeira fratura, o platô lateral ele apenas se desloca, tá? Ele apenas se solta do platô tibial inteiro. Enquanto que a 2 eu tenho assim, ele se soltou, mas ele houve uma depressão, ou seja, ele se deslocou. Então, para ser classificado como tipo 2, ele tem que haver uma depressão, tá? Enquanto que a fratura tipo 3, eu tenho a depressão de todo o platô tibial. Se a gente for observar, você pode ver que tem no platô tibial lateral, eu tenho um aumento de um sulco aqui na lateral, fazendo com que o platô ele tenha a sua depressão, tá? E aí eu tenho o grau 4, que é a fratura do platô medial, tá? Próximo da inserção dos ligamentos, tanto colateral, perdão, dos ligamentos cruzados anteriores e posteriores. Eu tenho a fratura tipo 5, que é de ambos os platôs, tá? Bicondilar. Essa é comum por conta do impacto do fêmur, tá? E eu tenho a fratura tipo 6, que é a fratura bicondilar com acometimento metafisário e diafisário, tá? Eu, assim, fazendo uns levantamentos sobre acidentes e até trazendo como experiência, é muito comum ter fratura de platô tibial. E aí eu diria assim, que é quase regra, tá? Fratura de platô tibial por conta de acidente automobilístico, acidente de moto. É fácil, você olha para o indivíduo, fratura de platô, acidente de moto, sim. É quase que instantâneo, tá? Quase que regra. E como é uma região bem delicada, assim como o distal de fêmur, é uma região bem delicada para tratamento, é uma região bem delicada para reabilitação, através do procedimento cirúrgico. Vocês podem ver que tem muita precisa de muito segmento, muita estrutura para reabilitar. No caso, por exemplo, eu tenho pino, parafuso, vários pinos, vários parafusos para o médico conseguir fazer essa redução dessa fratura. E ainda assim, nós temos o fator de uma região que tem uma consolidação óssea um pouco mais delicada em relação a outras regiões. E para nós, fisioterapeutas, fazendo o acompanhamento dessa fratura, nós temos que ter ciência que é uma fratura de difícil consolidação e também uma fratura que passou por um processo um processo cirúrgico, né, um processo de redução dela bem delicado. Muitas vezes o médico opta por tirar o platô tibial e fazer uma artroplastia de joelho, que é melhor, às vezes ele não consegue recuperar, tá? Preocupação nossa enquanto fisioterapeutas é que fratura de distal de fêmur, fratura proximal de tíbia e fratura de patela são fraturas que estão inteiramente ligadas à mobilidade articular do joelho. Então, ou seja, nós temos que fazer uma avaliação bem criteriosa, nós temos que fazer um tratamento bem incisivo, bem preciso, tá? Para que esse paciente consiga, pelo menos, manter ou recuperar a sua amplitude ou a sua articulação, tá? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, lesão de platô tibial, ela tem uma limitação importante de mobilidade do joelho, tá? Isso quando não, quando acontece que no processo de fratura associa-se a ruptura de algum ligamento cruzado, anterior ou posterior, ou dos colaterais. E aí dificulta muito a nossa vida enquanto fisioterapeuta para fazer essa reabilitação, porque nós temos uma região instável, tanto via ossos, certo? Como estabilizadores passivos, que são os ligamentos, tanto colateral lateral, colateral medial, e os cruzados anterior e posterior. Eu diria que para quem trabalha com o joelho, essa fratura de platô tibial é uma das fraturas mais delicadas e complexas para a gente tratar dentro da fisioterapia, tá? Uma outra imagem, tá?
na qual esse indivíduo passou por esse processo de intervenção muito fragmentada, múltiplos fragmentos de fratura, tá? Eu vou além com essa imagem ainda, se você observa a imagem, que é a imagem letra D, ó, a altura da patela desse indivíduo está lá em cima, provavelmente ele fez uma avulsão do ligamento patelar, certo? Que a patela foi tracionada pelo fêmur. Então, assim, foi uma fratura, foi um acidente bem complexo, e uma fratura mais complexa ainda para o cirurgião conseguir fazer a sua redução. É nesses momentos aqui que o cirurgião ele opta ou por substituir todo o joelho ou por fazer todo esse emaranhado de pinos, parafusos e placas para poder conseguir reduzir essa fratura, tá bem? Luxação de joelho, tá? Luxação de joelho é muito comum acontecer, também principalmente em praticantes de esporte, indivíduos que estão jogando bola, indivíduos que estão praticando algum tipo de esportes radicais, ou até mesmo handball, basquete, tênis, jogadores de tênis também é comum acontecer. Então, qualquer indivíduo que estiver fazendo uma prática esportiva, é fácil ter uma luxação de joelho. Fácil no sentido assim, de ter muitos mecanismos de trauma que estão forçando a articulação para que isso possa acontecer. Claro que não é todo mundo que vai praticar essa atividade que vai ter, tá? Mas é muito comum praticantes dessas atividades terem luxação de joelho. É comum acontecer por conta do processo de lateralização, que seria você fazer um estresse em valgo e varo do joelho e, consequentemente, fazendo uma rotação. Então, eu até diria que a luxação do joelho, ele é um pré-trauma de fratura, certo? Principalmente fratura de fêmur distal, de tíbia proximal e de patela. Muitas vezes o indivíduo ele está num processo de jogando bola, numa atividade jogando bola, enfim, fazendo um handball ou tênis, enfim, ele faz alguns movimentos bruscos, na qual ele pode ter um travamento do seu pé, e aí esse travamento do pé ele pode gerar uma consequência, que aí poderia ser a luxação do joelho, ou consequentemente ele pode fazer uma fratura, que pode ser de fêmur ou de tíbia, tá? Claro que na rotação com a frenagem e um desvio valgo, aí seria mais comum fazer uma fratura de fêmur, tá? E aí dentro da luxação de joelho, nós podemos ter as nossas classificações, porém, eu diria que o indivíduo ele pode, antes de fazer a luxação de joelho, nós podemos ter a subluxação de joelho, tá? Claro, sabemos que toda vez que para eu ter a luxação, eu tenho que ter uma subluxação. Ok, mas eu posso ter muitas vezes a subluxação de joelho, no qual o indivíduo faz o estresse, faz uma ruptura de algum ligamento, tá? Fez a ruptura do ligamento, então ele fez uma luxação de joelho e aí vem a primeira ruptura. Ou muitas vezes ele pode fazer simplesmente a subluxação, houve um estresse do ligamento, principalmente o cruzado. Nesse estresse, o cruzado não conseguiu segurar, aí o cruzado ele rompe. Esse rompimento do cruzado leva ao processo de luxação. Então, eu sempre associo o processo de luxação do joelho, para a gente entender mais fácil, com o processo de subluxação. Então, só recapitulando, porque às vezes o indivíduo ele sofre um estresse, nesse estresse eu tenho a subluxação do joelho, e aí essa subluxação ela pode simplesmente ter uma ruptura do cruzado e ela voltar, certo? Ou seja, subluxou, a articulação começou a subluxar, houve a ruptura, ele volta no local. Muitas vezes o estresse é muito alto, a, a, a subluxação, essa subluxação gera uma sobrecarga sobre o cruzado não segura, e aí acontece a luxação final, tá bem? A luxação ela pode ser classificada em cinco, né? Em 5 classificações pode ser feita. Uma que seria a luxação na qual tenha
a lesão de um ligamento, né, sente cruzado e algum colateral. Na luxação grau 2, eu tenho a lesão dos dois ligamentos, certo? Os dois cruzados, mais colaterais, os colaterais vão estar intactos. Enquanto na 3 eu tenho o ligamento dos dois cruzados e um colateral, tá? Na grau 4 eu tenho luxação, eu tenho lesão dos 4 ligamentos, os dois cruzados e os dois colaterais, e na 5 eu tenho a luxação mais fratura periarticular, tá bem? Então, eu tenho essas cinco classificações de luxação de joelho, tá? Então, algumas imagens de exemplo de luxação de joelho. Confesso para vocês, não é muito comum, tá? É algo que acontece um pouco mais raro, tem que ser um estresse muito grande, até porque, igual eu estava falando para vocês, como tem a subluxação prévia à luxação do joelho, então é mais comum a gente ter a ruptura do ligamento cruzado, e como uma forma de o ligamento cruzado ele segura o máximo possível para não acontecer a luxação, e aí ele acaba aqui rompendo, e aí ele interrompe essa energia, fazendo com que não leve a uma luxação, tá? Mas confesso para vocês, acontece, mas um pouco mais raro relacionado às outras, tá? Fratura dos ossos da perna é uma fratura bem comum de acontecer, não é uma fratura difícil, assim como a fratura de diáfise de fêmur. É uma fratura que a gente tem 3 classificações, assim como todas as diáfises, né? A primeira classificação seria um traço simples de fratura, tá? A segunda, a fratura que pode ser classificada em asa de borboleta ou 2 tipos de fratura. E a terceira fratura é a fratura completa, tá? É uma fratura também muito comum em pessoas com acidentes automobilísticos, sente queda de moto, uma fratura comum em queda de moto, não tão comum em queda de própria altura, então é raro você ver uma pessoa que vai chegar para um tratamento ou num pronto atendimento falando que sofreu queda de própria altura e teve uma fratura de ossos da perna, que pode ser tíbia e fíbula ou um dos dois, tá? É mais comum em acidentes automobilísticos, tá? Eu diria assim, uma breve pesquisa de incidência, de prevalência, eu diria que 90% das fraturas de tíbia e fíbula ou de tíbia, elas acontecem em motociclistas, pessoas que fazem utilização de moto como meio de transporte, tá? Aqui são alguns exemplos de fraturas, tá bem? Com as suas devidas correções. Então, a primeira imagem com placa e parafuso e a segunda imagem com uma osteossíntese ou placa intramedular, tá bem? Só fazendo um detalhe para a gente, que é válido a gente treinar os nossos olhos, observem que na região do joelho, região medial do joelho e região proximal e medial do joelho, tá? E região distal, que seria a região do maléolo medial, não sei se vocês conseguem ver alguns círculozinhos redondos, tá? São grampos, na verdade, são grampos de sutura. Então, o médico optou por fazer uma cirurgia e não fazer a sutura, que é costurar com fio de nylon ou qualquer outro fio. Ele acabou que optando por usar uma espécie de grampeador, né? E usar grampos como sutura. Bem legal. Isso a gente já tem que treinar os nossos olhos a chegar numa imagem dessa e conseguir identificar toda e qualquer anormalidade que apresenta nessas imagens, tá? Aqui um outro exemplo, tá? Um exemplo de uma fratura simples, né? O indivíduo ele teve o seu fixador externo, o médico optou por fazer uma fixação externa. Provavelmente ele fez para manter o tamanho, né? Às vezes ele manteve o tamanho. Alguns momentos o médico ele opta por colocar o fixador externo também, pois muitas vezes o indivíduo
por mais que ele fez a fratura, ele acaba que não podendo ir para o centro cirúrgico de imediato, por algum motivo ou outro, tá? Até oriento muitos dos pacientes, que às vezes eles ficam bravos, o centro no hospital, vai lá, faz a fratura, fica esperando um tempão para fazer a cirurgia, e ainda mais em hospital público, aí ele fala que o SUS não presta, que essas coisas. Mas eu sempre explico que explico e pergunto para o paciente, né? Eu falo para ele: você tem condições de passar por uma cirurgia agora? Você tem condições físicas e condições não só físicas, mas nutricionais, condições hemodinâmicas para passar por uma cirurgia agora? Então, muitas vezes o indivíduo ele coloca a culpa nos outros, mas o próprio corpo dele não vai responder aquele procedimento cirúrgico. Muitas vezes ele vai para o centro cirúrgico e aí ele pode passar por uma intercorrência e pode piorar a situação. Já compartilho com vocês, essa semana mesmo eu tive uma experiência lá no hospital, na qual um indivíduo, bem, certo? Mas ele não tinha, ele aparentemente apresentava condições ótimas hemodinamicamente para poder fazer a cirurgia. Ele fez uma fratura bilateral de tíbia, por conta de queda de moto. Ele fez uma fratura simples, né? E uma fratura, fratura tipo 2, que é uma fratura já com deslocamento. Ele estava com fixador externo. E aí o indivíduo, a princípio, ele estava aparentemente hemodinamicamente bem, porém no meio do procedimento cirúrgico, ele não sabia também, não tinha apresentado em nenhum exame, ele fez um trombo gorduroso, e esse trombo acabou que obstruindo uma das artérias pulmonares, e ele acabou que fazendo uma embolia pulmonar no meio do procedimento cirúrgico, e sofreu uma parada cardiorrespiratória e infelizmente não resistiu. Então, é uma coisa simples, né? Muitas vezes os médicos até optam por esperar o indivíduo. Claro que na situação dele, como a fratura dele foi um pouco mais grave, né? Então, a abordagem cirúrgica precisava ser feita de imediato. Mas muitas vezes, quando o paciente chega, o médico opta por deixar um fixador externo, aguardar um pouco, tá? Deixar o paciente mais estável hemodinamicamente, tá? Fazer um controle de hemograma, controle nutricional, para preparar ele para ir para o centro cirúrgico e não ter essas eventualidades, tá bem? Para nós, fisioterapeutas, é uma fratura simples, é um osso fácil de consolidar, um osso fácil e simples de consolidar, então para a gente não tem muito segredo, tá? Fratura de maléola, fraturas maleolares, é uma fratura bem específica, né? Então a região maleolar, que pode ser o maléolo lateral ou o maléolo medial, no caso o maléolo lateral faz parte da fíbula e o maléolo medial faz parte da tíbia. Então é comum acontecer esses tipos de fratura, principalmente em paciente que faz movimentos de inversão ou eversão bruscas, muitas vezes quedas, né? Quedas de pé. Acontece muito em pessoas que praticam atividades que associam-se salto, então no caso vôlei, basquete, tá? Apesar que a gente sabe que o joelho é o mais afetado, mas o tornozelo também pode ser afetado. Teve um estudo agora, não é tão recente, acho que 2013, 2012, que fala sobre a incidência de fraturas de maléolo em bailarinos, que é muito comum também acontecer, tá? Aí a gente pode ter fratura unilateral, né, de um maléolo, ou eu posso ter fratura bimaleolar, que eu tenho a fratura dos dois maléolos, tá? Uma coisa que é interessante para nós, dentro da fratura maleolar, interessante e preocupante, é que quando eu tenho uma fratura do maléolo, eu vou atingir diretamente a pinça maleolar, e essa pinça maleolar, onde está encaixado o talos, junto com o calcâneo, certo? E eles fazem toda a parte articular para o movimento de plante e dorsiflexão. Então, para nós, uma fratura de maléolo é bem preocupante, porque é sabido que esse indivíduo vai ter
uma redução drástica de mobilidade, principalmente de inversão e eversão, tá? Em alguns casos também pode atingir a plante dorsa. A mais comum é ter limitação em inversão e eversão, tá? Por conta da pinça maleolar. Às vezes o médico é obrigado a fixar, né, as pinças, e aí a gente sabe que para acontecer o movimento de inversão ou eversão, a pinça maleolar ela tem um movimento de distanciamento, ou seja, tem que dar possibilidade de abertura dessa pinça maleolar. E com parafuso e placa, infelizmente, isso não vai acontecer, tá bom? Semelhante com o joelho, eu comparo o tornozelo que antes de uma fratura acontece uma luxação, uma subluxação. Então, antes mesmo de acontecer esse tipo de fratura de um maléolo, houve um entorse, né, entorse de tornozelo, e aí esse entorse, a princípio, fez uma luxação, e enquanto os ligamentos estavam ali conseguindo segurar, ele mantém a luxação, e aí essa luxação ela pode ser apenas uma subluxação, né? Vai ficar como uma subluxação, ele vai e volta, houve um pequeno estresse dos ligamentos, mas muitas vezes esse estresse não é suportado pelos ligamentos, os ligamentos rompem, e aí pode fazer a luxação, e associado a essa luxação, algum impacto ósseo, levando a uma fratura de maléolo, tá bem? Fratura de extremidade da tíbia, um pouco diferente da fratura maleolar. O maléolo ele é específico, em uma única região. Já a fratura de diáfise, de epífise distal da tíbia, que seria, a gente pode classificar como terço distal da tíbia, ela classifica em não articular, articular parcial ou articular total. Isso a gente segue a mesma classificação que a gente tem no fêmur, tá? Então, quando ele atinge a região articular, que é a região próxima de maléolo, é onde eu tenho posso ter as duas classificações. Então, articular parcial, uma pequena lesão, ou como posso ter uma articulação, uma fratura total, articular total, que eu tenho totalmente o distanciamento, tá? Nas imagens que eu apresentei para vocês, são imagens que vai representar uma fratura não articular, tá? Até porque a articular é um pouco mais raro de acontecer, até porque muitas delas já passam a ser classificadas como fratura maleolar, tá? Fratura de talos, que é a fratura do nosso osso que faz a articulação com a pinça maleolar, é uma fratura não tão comum, eu diria que média de acontecer, não tão comum também, não tão raro, mas é fácil a gente encontrar uma fratura de talos. Essa fratura acontece muito por saltos, né? Saltos ou quedas com a pessoa cair em pé. E aí nós podemos ter 3 a 4 classificações. Eu trouxe o texto de 3 classificações, mas a imagem de 4 classificações. Então eu posso ter uma fratura simples, que é o tipo 1, né? Que é a fratura onde tem apenas o traço, né, de fratura. Eu tenho o tipo 2, que é uma fratura que eu tenho, é o tipo 1, mas com um distanciamento, um pequeno distanciamento. Ele apenas tem a fratura 1 que é simples e ele apenas se deslocou. Então imagina que a tipo 1 é uma fratura, apenas um traço de fratura, melhor dizendo, enquanto que o tipo 2 eu tenho a fratura com o distanciamento, tá? E a fratura número 2, que é a fratura que seria na imagem tipo 3, né? Fratura cominativa, então eu tenho já um distanciamento, um deslocamento quase que total da face posterior do nosso talos. E aí eu tenho a fratura, que é no texto classificado como tipo 3, na imagem tipo 4, que é onde eu tenho o distanciamento de todas as regiões do nosso maléolo, ou seja, eu tenho um deslocamento do que a gente pode chamar de rebordo posterior e do rebordo anterior, ou seja, ele faz um deslocamento, o talos ele sai debaixo da pinça maleolar, como tá uma parte dele e outra parte do talos ele sai também da pinça maleolar, mas também ele faz uma luxação, um deslocamento em relação ao osso navicular, tá? Que é apresentado pelo grau 4. Então eu posso ter esses 4 tipos de fratura que a gente observa no talos.
Como eu disse, vamos pensar em média, média probabilidade de acontecer, mas é uma fratura também delicada para a gente, é uma região muito delicada para a gente poder fazer uma reabilitação, que é uma região que envolve mobilidade, então o talos que está ali encaixado na pinça maliolar ajuda muito nos movimentos de dorso e plantiflexão, assim como a inversão e reversão, tá? Eu fui falando um pouquinho de cada um, né? E aí eu tenho. Eu trouxe para vocês, fui falando ao longo dos slides um pouco de tratamento, mas de uma forma mais complexa e geral, nós temos os tratamentos que pode ser classificado em conservador ou cirúrgico, né? Que aí o cirúrgico ele passa a utilizar a placa, parafuso ou osteossíntese e muitas vezes o conservador é feito por imobilizadores, tá? A gente tem, de uma forma geral, o princípio do tratamento terapêutico. Nós precisamos passar pela avaliação, depois da avaliação, os objetivos de tratamento, que vão incluir alívio de dor, restaurar ADM, melhorar a força muscular, reduzir e prevenir edemas, treinar atividade de vida diária e fazer um estímulo proprioceptivo desses indivíduos, tá? Então, nós dispomos também de eletroterapia, termoterapia, reeducação postural, exercícios, alguns específicos, né? E as orientações. Eu vou ser mais incisiva nessa parte, na qual a gente precisa atentar dentro das fraturas de membros inferiores, que ele está inteiramente ligado à mobilidade. Então, avaliação postural e treino de marcha, equilíbrio e propriocepção não deve faltar no nosso plano de tratamento, tá? Até porque é a partir desses treinos que o indivíduo vai conseguir voltar a andar. Porque muitas vezes você teve uma fratura de membro superior, você vai caminhar normalmente sem muita dificuldade. Claro que você, por falta da cintura escapular na mobilidade, o paciente vai sentir uma leve alteração. Porém, não tão difícil quanto você ter que andar com uma muleta. A princípio, muitas vezes o paciente não consegue nem para a muleta, ele precisa ir para a cadeira de rodas, por conta da fratura de membro inferior, vai para a cadeira de roda, depois a gente faz a evolução, desmamando ele da cadeira para a muleta, da muleta para o andador e assim sucessivamente. Tá? Então é interessante a gente fazer um trabalho de coordenação motora, trabalhando o equilíbrio, propriocepção, e treino de marcha para que esse indivíduo possa posteriormente fazer possa conseguir deambular naturalmente, tá? E volto a apresentar também para vocês os recursos que a gente tem termo, tem eletro, a reeducação e os exercícios, tá? E é muito comum também, que é válido eu passar para vocês, em fraturas de membros inferiores, os pacientes eles costumam ter algumas sequelas, como um membro mais curto que o outro, que aí leva o paciente a andar claudicando, que é andar mancando. Então tem uma série de alterações que levam o nosso indivíduo a ter a sua dificuldade de ter uma vida diária normalmente, tá? E aí estendo outra preocupação, que muitas vezes você tem uma fratura de membro inferior, o indivíduo precisa do membro inferior para poder trabalhar. Claro que numa fratura de membro superior, o indivíduo às vezes ele não vai ter dificuldade para se deslocar para o seu trabalho. Ele pode até trabalhar no computador, trabalhando com uma redução de mobilidade, tudo. Às vezes ele vai se adaptando com mouse, se ele for trabalhar com computador, enfim. Mas o indivíduo que tem a lesão de membro inferior, infelizmente, ele vai ter uma dificuldade imensa para poder ir trabalhar, uma dificuldade imensa para poder voltar à sua atividade de vida diária por conta da mobilidade. Então ele acaba sendo mais dependente dos seus cuidadores em relação a outros tipos de fratura. Então, nós, enquanto terapeutas, não podemos deixar de focar em devolver a função para o nosso indivíduo, tá? E, além, eu falei agora há pouco que o nosso indivíduo vai precisar passar pela cadeira de rodas, depois as muletas, por fim, um andador, até ele conseguir andar independente. Então, para que ele possa conseguir se locomover na cadeira de rodas, ele possa conseguir se locomover com as muletas e o andador, ele precisa ter as suas forças dos membros superiores íntegras e boas. Então, nós, enquanto terapeutas, não podemos deixar de trabalhar
membro superior com o indivíduo que tem a fratura de membros inferiores, tá? Por quê? Porque ele vai precisar puramente do membro superior para ele poder fazer as suas atividades e se locomover. Então você imagina, o indivíduo vai ter que sair da cama para ir para a cadeira de rodas. O cuidador vai ter que ficar pegando toda hora. Não, o paciente ele vai ter que fazer esse treino de transferência, tá? Ele vai ter que trabalhar a transferência da cama para a cadeira de rodas, até ele poder começar a andar com a muleta. E aí isso ele precisa de força para membros superiores. Eu vejo muita gente tratando o indivíduo de membro inferior e trata só membro inferior, só trata a perna, só trata a coxa, né? Só trata a tíbia, a fíbula, só trata o maléolo, só trata a cabeça do fêmur, só trata o talos e esquece do membro superior, tá? Então nós não podemos deixar de incluir no nosso plano de tratamento a associação de trabalho, principalmente trabalho de força para membros superiores. Nós não podemos deixar de fazer isso, tá bem? Então, é uma grande dica para vocês, que quem for seguir a área da ortopedia. Então, apareceu o paciente com fratura de membro inferior, já lembra, olha, não posso deixar de trabalhar com o membro superior. Por mais simples que seja a fratura, que o indivíduo precisa de um auxiliar de locomoção, ele precisa trabalhar membro superior, tá? Ah, fraturou o maléolo. Ah, uma fratura simples de maléolo. Ok, ele vai precisar andar com muleta? Vai. Então precisa trabalhar membro superior, tá? Então nós não podemos deixar de fazer isso. Certo?